Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então nós vamos falar sobre Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Bom pessoal, eu fiz a leitura desse livro agora, terminei ontem à noite e foi sensacional, foi uma experiência muito boa. Eu gostei demais de toda a história, de toda a trama, de toda a ficção que tem aqui, né? Octavia Butler é considerada a dama da ficção científica, uma das primeiras mulheres que revolucionaram esse gênero literário, né? Porque na época era dominado por homens. Então, ela veio, fez o seu papel e foi maravilhoso. Infelizmente, os seus livros demoraram muito para chegar ao Brasil, mas quando chegou, fez um estouro, não é mesmo? Eu vejo muita gente lendo Octavia Butler, vejo muita gente comentando e adorando os livros dela, as obras que ela escreveu. Esse foi o primeiro livro que eu li da autora. Quero sim ler a continuação, os outros livros dela, porque ela tem uma escrita muito agradável, muito prazerosa, e você se prende muito em toda a narrativa dela. Nesse livro Kindred, Laços de Sangue, nós temos a história de Dana. Dana é uma mulher negra de 26 anos, casada com Kevin, um homem branco. Ambos são escritores, ambos amam a vida que levam como escritores, e eles tinham acabado de se mudar para um apartamento novo, onde ali eles poderiam começar a viver uma vida diferente. Aqui, eles vivem em 1976, então, além de ter um pouquinho de dificuldade nesse meio da escrita, né, da literatura, apesar disso, eles vão tentando viver. E sim, com o que o Kevin ganhou com o seu primeiro romance foi quando eles conseguiram comprar esse apartamento, essa casa nova. Então, eles estão numa fase muito gostosa. Acontece que Dana acaba vivendo uma experiência, uma das maiores experiências da sua vida. De repente, a Dana, ela tá no meio daquela mudança ali e ela começa a se sentir zonza, tonta, e de repente ela acorda no meio de uma floresta, num lago, com uma criança se afogando. Inconscientemente ela já pula ali no rio, já pega a criança, salva a vida dela. E nesse momento, enquanto ela está tentando salvar a vida da criança, uma mulher a ataca e um homem aponta uma arma para ela. E aí nesse período então ela se sente ameaçada e quando ela abre os olhos ela está no seu apartamento novamente. Aparentemente é uma coisa muito louca, né? Como isso tudo aconteceu. Então as coisas ficam um pouco assim. O Kevin pergunta, né, o que aconteceu, porque eu olhei, você estava aqui, de repente eu olho e não tá mais, e de repente eu olho de novo e tá aqui de novo? Como assim, né? O que tá acontecendo? Mas ela conta a experiência, algo que poderia parecer surreal, que ela estava ficando meio piradinha, mas na verdade não tinha como ser, porque ela estava suja, molhada, cheia de lama, então mostrava que o que ela viveu foi real. E a partir desse momento, esse episódio dessa viagem no tempo acontece por diversas vezes. E a Dana se encontra sempre na mesma casa no passado, no século XIX, na casa do Rufus, um garoto que sempre que se mete em alguma encrenca, que está correndo algum risco de vida, a Dana vai atrás dele para tentar salvá-lo. E é nesse momento que você vai descobrindo o porquê de tudo isso. A Dana descobre que ele é um ancestral seu e o papel dela ali é preservar a vida dele para que a linhagem dela, da família dela, consiga permanecer. Então, ela fica fazendo essas viagens, porém, durante essas viagens no tempo, ela sofre horrores. O tempo que passa lá no século XX é diferente do tempo que se passa em 1976. Então, o que ela pode, na época dela, em 1976, ter passado alguns minutos, algumas horas fora, lá no século XIX são anos, são meses. Então a gente tem essa diferença de tempo que é muito incrível aqui, a gente percebe isso e a gente fica meio fascinado com essa questão também. Aqui num determinado momento, quando ela vai para o século XIX, o Kevin acaba indo com ela. E ali eles passam por poucas e boas, uma situação muito ruim. A Dana, por ser negra, ela é considerada uma escrava no século XIX. As pessoas não sabem de onde ela vem, mas vê que ela é negra, então ela é uma escrava e ela é tratada assim. A gente tem aqui cenas de chibatadas, né, dos chicotes que os escravos levavam, de estupros, de ofensas
agressões físicas e verbais. Então, é um livro pesado nesse sentido, mas que nos mostra o que de fato acontecia, né? E o quão lamentável isso é, o quão triste isso é. E também nos faz refletir se está muito diferente de hoje em dia. Então, é um livro muito bacana. Aqui são vários acontecimentos que eu poderia ficar narrando para vocês, que foi maravilhoso acompanhar. Uma das coisas incríveis foi quando Kevin foi com ela para o século XIX, e ela retorna, depois de alguns meses que ela viveu lá, ela retorna, constando apenas algumas horas para ela em 1976. Só que ela volta sozinha, o Kevin acaba ficando no passado. E depois de 8 dias ela consegue retornar para o século XIX e ela quer encontrar o Kevin. Só que lá já se passaram 5 anos. Quando ela encontra o Kevin, ele está totalmente diferente, ele já está mais velho, cabelos grisalhos, enfim, mudou totalmente a vida dele. Vivendo numa época que ele não tinha nada a ver com isso. E apesar dele ser branco, ele não sofreu tanto quanto a Dana sofreria nos poucas horas que ela passasse ali. Ele acabou sofrendo por não saber como lidar. Ele não era daquela época, ele não sabia o que as pessoas faziam, o que era o costume ali para se adaptar. Então foi uma situação difícil para ele também, assim como foi para ela. E ambos, né, tanto Kevin quanto a Dana, tiveram que se adaptar àquela situação. E quando eles voltavam para 1976, eles tinham que se readaptar ao seu século, né, à sua vida normal. Para Kevin foi o mais difícil quando ele voltou, porque ele passou 5 anos no passado, né? Então, para ele foi um baque muito grande. E, enfim, no final aqui a gente vê acontecimentos estranhíssimos. E as últimas cenas aqui do livro, elas remetem às primeiras cenas, porque você começa essa leitura já narrando o que acontece no final, né? Você começa o livro pelo final, pela cena do final, e aí vai contar como tudo aconteceu. Então é muito incrível isso também. É um livro que vale super a pena. Eu muito indico porque tem uma escrita formidável. A Octavia Butler, ela escrevia com muita precisão, e o fato dela ser negra, eu acho que ela colocou muito sentimento aqui nas palavras. Então você sente, você é transportado para isso. E você vai se envolvendo cada vez mais, entendendo o lado dela e dos outros negros, entendendo a história, porque sim, isso faz parte da história mundial, né? A escravidão aconteceu, a gente não tem como negar, foi terrível. Para quem leu A Cabana do Pai Tomás, que inclusive é citado aqui, tá? Fica a dica então, se você quer ler esse livro, leia muito, mas leia também A Cabana do Pai Tomás, ela cita aqui o Pai Tomás. E eu me apaixonei por essa parte que ela cita A Cabana do Pai Tomás, porque eu amei esse livro. Certeza que é um livro incrível que eu vou levar pro resto da minha vida no meu coração, sabe? Então, é interessante a gente analisar essas histórias. Eu acho que os Estados Unidos, principalmente o sul dos Estados Unidos, sofreu muito com isso, né? O Sol é para Todos também não deixa a gente negar essa situação. Eles nos mostram, eles nos relatam a história da escravidão. Enfim, é muito recomendável, gente. Sério, leia Octavia Butler, leia Kindred Laços de Sangue, que vocês não vão se arrepender. Quero continuar minha leitura da autora, com certeza. Quero ler as outras obras dela, porque tem uma escrita muito envolvente e eu gostei demais dessa experiência. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse livro. Se você leu outros livros da autora, conta pra mim o que você achou, se eu devo fazer a sequência, né, ir por ordem, não sei. Dá uma dica aí pra mim de como continuar lendo Octavia Butler. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Fico por aqui então, até o próximo. Tchau, tchau!